Com Buganza, no ar para você, o Cidade Alerta. E nós já chegamos com notícia urgente. Acompanhe essas imagens junto comigo, ó. Imagens do apartamento de um ex-jogador do Londrina. O apartamento foi atingido por um míssil. Como assim, Buganza? Esse jogador, o Igor Vidal, ele que foi revelado aqui no Londrina Esporte Clube. Hoje ele é jogador do clube da primeira divisão de Israel. Ele está fazendo a imagem do apartamento com o celular logo após esse ataque. Um míssil que sai da faixa de Gaza nessa guerra entre a Palestina e Israel. E esse míssil atinge o apartamento desse jogador. Estão acompanhando toda a destruição? Olha só, mesa, sofá, ó, estilhaços de vidro por todo quanto é lado. Estão vendo as imagens? Olha só que impressionante, tem imagem do lado de fora também que mostra toda a destruição no local. Essa é a visão da janela do apartamento desse jogador. E mais, ele estava nesse local junto com a família. Com mais informações eu vou ao vivo junto com você, com a Laís Cardoso que está aqui comigo. Laís, inclusive, ele tem ali um filho pequeno, é isso? Estava com esposa no local, passaram ali por momentos de terror. Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, a gente percebeu aí nas imagens a revolta dele e também o medo, porque a gente fica imaginando o susto, né? Toda vez que é noticiado esse tipo de situação, esse tipo de confronto que acontece por lá, as pessoas já ficam bastante apreensivas e desde o início da semana, 72 pessoas já ficaram feridas aí nesse confronto, 17 crianças. Então, a gente sabe, né, que hoje todo mundo tem rede social. Quando ele chegou no apartamento e viu toda essa situação e passou por todo esse medo, ele acabou fazendo essas imagens, relatando todo o sofrimento, né? Porque ele está com a esposa por lá e com um bebê, então ele somente agradeceu a Deus, né, por não ter morrido por conta de tudo isso, mas a gente acompanha aí toda essa destruição, né? Olhando os estilhaços ali das paredes, tudo caído, tudo bagunçado, então a gente imagina para a pessoa que estava ali dentro. Por sorte, esse jogador não ficou ferido, né? E nem ninguém da família, inclusive, como eu disse, ele agradeceu, mas a gente espera, né, que esse confronto cesse, né? Porque é uma situação que, de fato, deixa todo mundo bastante assustado, né, Buganza? Isso mesmo, a Laís continua junto comigo aqui, a gente mostrando para você aí de casa as imagens desse apartamento e a gente separou um mapa para mostrar para você aí de casa para a gente entender um pouco melhor como é que foi esse ataque, onde fica o apartamento desse jogador. Dá um mapa para mim com a imagem para mostrar para você que está em casa acompanhando o Cidade Alerta. Estão vendo ali, ó, a região do pontinho vermelho é a região onde fica o apartamento desse jogador. Próximo ali de Jerusalém, próximo de Tel Aviv, né, muito próximo dessa cidade de Tel Aviv, fica ali o apartamento do jogador. É ali que ele mora com a família. O míssil sai da faixa de Gaza, que está circulada ali embaixo. Estão vendo? Circulada ali embaixo, sai e faz essa trajetória que vocês estão vendo na seta e acaba acertando o apartamento desse jogador. Uma guerra que há muitos anos, né, acontece entre Palestina e Israel, entre a faixa de Gaza e aí o país de Israel, né? Guerra aí por disputa de território, né? Entre a Palestina e Israel, guerra religiosa entre muçulmanos e judeus, que infelizmente vai aos poucos, né, voltando a ficar mais acirrada. A gente desde 2014, mais ou menos, para cá tivemos um período de tranquilidade, mas que desde o final de semana voltou a acabar, né? Mais uma vez a guerra entre esses dois países. Eu tenho mais uma vez a Laís com mais informações, a gente segue acompanhando esse caso. Você que está comigo no Cidade Alerta, cobertura completa sobre isso para vocês. E Laís, esse jogador, depois de passar por isso, ele toma uma decisão. Ele resolve voltar para o Brasil, né? Não vai ficar mais em Israel. Exatamente, né? A gente imagina o terror para ele, né, que passou por toda essa situação, principalmente, né, com a esposa, um filho pequeno. Então a decisão dele foi a seguinte: a gente sabe, né, que ele formou carreira aí, jogou no Londrina, no Paraná e acabou ascendendo, mas por conta de toda essa situação, por conta do medo, ele decidiu sim voltar com a família e com o bebezinho pequeno para casa, né? Nesse momento a gente sabe, ele vai ter que passar também por esse trauma. É claro que eles vão ter que ter, inclusive,
inclusive um acompanhamento, porque imagine o susto que eles passaram e o medo de perder a vida, né, Buganza? Isso mesmo, Laís. Inclusive, pelo Instagram, pela rede social, voltando para o Brasil, esse jogador ele já fez algumas postagens, mostrando o momento em que ele está no avião voltando para o Brasil. Ele faz essa postagem e, inclusive, ele escreve dizendo que está apavorado com a situação e ele fala: eu só consigo ouvir o barulho do míssil atingindo o meu apartamento. Ele coloca isso na postagem. Imagina só, gente, com a esposa, com o filho pequeno, no meio de uma guerra como essa, que inclusive ele não tem nada a ver com essa guerra, né? E quantas pessoas inocentes acabam morrendo por conta dessa guerra entre Israel e Palestina. Mais uma vez imagens para você, ó. Dessa vez nós separamos imagens do jogador no período que ele está fora do país. Ele que jogou no início da carreira aqui no Londrina, o Igor Vidal, ele disputa a categoria de base pelo clube, depois se profissionaliza pelo Londrina e já vai para fora do país. E fora do país ele já jogou em diversos clubes, inclusive jogou na Grécia, né? E agora estava jogando então na primeira divisão de Israel. Imagens então dele jogando bola. E agora o Igor Vidal procura o nosso país, volta para cá para fugir dessa guerra por conta disso. Quase ficou ali entre a vida e a morte e por pouco não é mais uma vítima dessa guerra que acontece entre Israel e Palestina. E daqui a pouco eu posso voltar com a Laís trazendo mais detalhes sobre isso. Inclusive, tem uma equipe da RIC TV já tentando contato com o pai do jogador que vai dar entrevista. Eu não te prometo trazer aqui no programa, mas se for possível a gente traz aqui no Cidade Alerta. Está quase pronto já essa entrevista, essa reportagem. Assim que possível a gente traz mais novidades sobre esse caso. Tentamos o contato também com o Igor, mas ele estava em deslocamento dentro do avião, ficava impossível até ele atender a nossa equipe, mesmo que fosse pela internet. Daqui a pouco eu volto com mais informações e mais detalhes aqui no Cidade Alerta. Agora 18h07,